Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 28 de maio de 2024. Reencarnar 12 vezes é a punição da morte na série sul-coreana mais bem avaliada de 2024 e com elenco de milhões. Parte 3. A vida após a morte pode ser um mistério para muitas pessoas, mas Choi Jae descobriu e conheceu a face da morte da pior forma em The Atis Game. A série sul-coreana mais bem avaliada de 2024 reuniu um elenco de estrelas para dar vida a um jogo da morte. A primeira parte de The Atis Game estreou em dezembro de 2023 no Prime Video, enquanto a segunda estreou no mês seguinte. Bastou os 4 episódios finais para tornar o K-drama o mais bem avaliado de 2024 até o momento pelo Midramalist e com razão. Baseado em um webtoon publicado em 2019, o K-drama trouxe uma trama profunda e instigante. Após uma onda persistente de decepções, Choi Jae decide tirar a própria vida. Depois de passar pela morte, não imaginava encontrá-la pessoalmente do outro lado. A série constrói a morte como um ser implacável e pavio curto e um Jae desesperado para ter paz, mas está longe de tê-la. O protagonista é obrigado a reencarnar e morrer 12 vezes antes de ir para o inferno como punição por ter desafiado a morte. Jae pode escapar caso consiga evitar a morte, se tiver sucesso poderá viver como a reencarnação. The Atis Game leva o público a conhecer e se apegar às reencarnações de Jae. A cada nova vida, o protagonista aprende mais sobre aquela pessoa e também sobre si. Ele também é levado a investigar o grande esquema que conecta as suas vidas, enquanto tenta escapar das mortes inevitáveis. Alberto de Souza Rocha, em seu livro Reencarnação em Foco, afirma que para fundamentarmos filosoficamente a doutrina palingenésica teremos necessariamente de partir do espírito e, com ele, adotar afirmações basilares que poderão se tornar maçantes, mas necessárias ao fio dos raciocínios. Diremos então: a alma existe. Kardec prefere chamar de alma o espírito, quando encarnado, e de espírito a alma quando liberta da matéria. Se bem considerarmos, embora lhe restringam o sentido, os materialistas falam de alma ou psique. Todos os espiritualistas, por definição, aceitam a existência da alma, ou do espírito. A alma existe por si mesma, isto é, independe do corpo. Não é simples função cerebral de estrutura bioquímica. Em O Livro dos Espíritos se diz que há 2 elementos fundamentais no universo, o espiritual e o material, o espírito e a matéria. E que o princípio espiritual, princípio inteligente do universo, sobreleva o material. A alma existe por si mesma e sobrevive à cessação da vida física. Aqui, as correntes filosóficas se diversificam quanto ao destino das almas. A doutrina espírita, como se sabe, não aceita a ideia de uma punição ou premiação eterna, nem tampouco a da retrogradação à condição de vida irracional. A alma humana sobrevive e permanece na condição de individualidade, não se funde no todo, como pensam os defensores da escola panteísta. Não apenas sobrevive, autônoma, como individualidade, mas é eterna, imortal. É preciso que se afirme isso, pois poderia admitir-se que sobrevivesse por algum tempo. Houve quem admitisse que somente uma memória póstuma sobreviveria e mesmo assim por algum tempo. Com isso, pretendeu-se explicar as manifestações mediúnicas. Mais recentemente surgiu, com Carrington, Cambridge, Inglaterra, a tese das partículas ou fragmentos de psique, ou de consciência. Não sabemos até que ponto essa fragmentação sobreviveria. Considerando-se a alma, o espírito, com existência própria, sobrevivente e imortal, essa eternidade não teria sentido sem uma razão de ser, um objetivo, um finalismo.
Entra neste caso o Livro dos Espíritos para explicar que a encarnação na Terra tem por finalidade o progresso do espírito, através das vicissitudes da existência, colocando-o em condições de participar da obra da própria criação, questão 132. Mesmo um materialista deve aceitar a ideia de um finalismo na vida, ainda que só considere os valores por sua visão unilateral. O Espiritismo fala-nos de um progresso contínuo e permanente do espírito eterno. 7. A experiência terrena não completa o ciclo do progresso do espírito, muito menos numa única experiência, por vezes tão curta. O sentido de renovação está em a natureza, intrinsecamente ligado ao transformismo e ao aperfeiçoamento. Ora, não seria de se esperar que isso se realizasse parcialmente no elemento material, sendo apenas aparente e não efetivo no campo do espírito. Pode-se acrescentar que as vidas de todos os seres são solidárias entre si. Seriam solidárias as sucessivas existências do ser inteligente. Somos irrecorrivelmente o somatório de experiências que se revelam nos próprios atos, nas tendências e nas ideias inatas que formam a nossa personalidade renascida e melhorada. Para a visão materialista, a sobrevivência do ser através dos descendentes, sobrevivem as espécies na luta pela vida, sobrevivem os ideais nas gerações que se sucedem. A tese reencarnacionista nos reconduz ao palco da vida, ao cenário da Terra para que usufruamos das regalias por que lutamos no passado e nos reaqueçamos ao calor dos ideais pelos quais propugnamos. Esta foi a crônica do amanhecer de 28 de maio de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.